dia. Satisfação demais estar com vocês, viu, pessoal? Bem, desde que eu recebi o convite, eu fiquei extremamente honrado, extremamente feliz aí com essa oportunidade de estar de volta ao ambiente acadêmico. E o mais bacana de tudo é estar aqui no meio dos meus colegas, né? Porque nós estamos falando aí, até entender essa dinâmica, entender de vocês, porque temos a semana jurídica funcionando ao mesmo tempo dessa semana de tecnologia da informação também, né? E elas funcionando ao mesmo tempo, são a mesma coisa? Me expliquem aí direitinho como é que é esse esquema. Bom dia, professor. A Jéssica está aí, tudo bom? Doutora Jéssica. Tudo bem, professor. Estamos no SyncTag e a semana jurídica está ocorrendo dentro do SyncTag. Massa. Maravilha. E o pessoal que está aqui na sala é o pessoal do direito. Ou tem pessoas de vários cursos distintos? Tem o pessoal do direito e aquelas pessoas também que não são acadêmicos, que têm interesse na área, também pode estar assistindo. Que maravilha, show de bola demais. Gente, eu estou perguntando isso porque eu estou me sentindo assim extremamente à vontade. Obrigado, Jéssica, obrigado, Estela. Estou me sentindo muito à vontade nesse ambiente aí composto aí, né, por muitas pessoas que são da área do direito também. E eu, como bacharel já de algum tempinho, eu fico muito feliz de estar aí com o pessoal que atua nessa área, na área jurídica. Sei da relação que é o curso de Direito em si, sei que muitos de vocês estão terminando, né, concluindo o curso de vocês, então eu desejo primeiro sucesso para vocês, tanto na conclusão do curso, quanto nessa carreira brilhante, certamente, que vai suceder aí a conclusão do curso, certo? Nós temos aí uma gama incrível de temas que os senhores vão poder tratar, né, com o bacharelado em Direito. Muita gente acredita que só a advocacia, efetivamente, é uma área de atuação, mas como bacharel em Direito, vocês têm outras diversos ramos que vocês podem atuar, certo? Inclusive este, que parece ser um tema correlato mais aos colegas da área de tecnologia da informação, como vocês verão aqui hoje, tem tudo a ver com a nossa área de atuação, tem tudo a ver com aquilo que a gente aprende no nosso curso de Direito, já que existe toda uma gama de princípios que vai sustentar aí o funcionamento da inteligência artificial. Mas eu não quero ficar enrolando, não, nosso tempo é muito curto para uma conversa muito boa, tá? Deixa eu ver se eu consigo já compartilhar com vocês aqui um slide que eu preparei para que a gente pudesse conversar. Ok. Deixa eu ver aqui se vai certinho. Tá bom. Para mim ficou só a tela aqui da apresentação. Eu pergunto para vocês se vocês estão vendo também. Alguém, por favor, abra o áudio aí. Só diz para mim se estão vendo. Estamos sim. Tá, maravilha, então. Pessoal, o tema proposto, né, foi esse aí que está na tela, tá bom? Inteligência artificial na administração pública, um futuro real. Recebi o convite com muita alegria da organização e achei esse tema muito interessante e muito atual, efetivamente muito atual, tá bom? Mas seria falta de educação se eu começasse esse momento aqui sem me apresentar, né? Então deixa eu mostrar para vocês aí quem sou eu, tá? Vocês podem ver aí, reparar que eu vim até com a mesma camisa para vocês não acharem que é outra pessoa, né? Vai que vocês falam, não, o professor botou outra pessoa no lugar dele. Não, vim até com a mesma camisa para vocês saberem que eu sou eu, tá bom? Eu sou esse calvo professor que está aqui hoje para tratar com vocês a respeito desse tema. Como eu já disse para vocês, e é por isso que eu estou tão à vontade, eu sou bacharel em Direito, tá? Tenho pós-graduação em Direito Administrativo Contemporâneo, sou mestrando em Ciências Jurídicas, né, fazendo concentração em Riscos e Compliance pela Ambra University, lá na Flórida,
Sou servidor de carreira, tenho a grande honra de ser servidor de carreira, desde 2007, lá do Superior Tribunal de Justiça. Lá não, né? Aqui. Eu estou em home office e às vezes eu esqueço que é aqui pertinho do meu lado, né? Mas sou titular atualmente, na última década, na verdade, da Unidade de Auditoria Operacional e de Governança do Conselho da Justiça Federal e tenho certificação em auditoria governamental, em gestão de riscos, auditoria baseada em riscos pelo Instituto Cesarino Correia, do Tribunal de Contas da União, e também sou certificado em tutoria e docência online pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. E é muito interessante que essa minha certificação em tutoria e docência online, ela aconteceu antes da pandemia. É como se eu prevesse aí esta situação que a gente estaria vivendo hoje, com um avanço incrível do ensino à distância, né, o famoso EAD. E lá eu tive a oportunidade de aprender. E por que eu cito isso aqui de forma especial? Porque nessa certificação, um dos conceitos que eu aprendi foi o conceito de andragogia. E eu não sei se os senhores estão acostumados com este conceito, mas a andragogia é a ciência que versa sobre o ensino de adultos, né? E ela se opõe à pedagogia, que é a ciência que trata do ensino de crianças, certo? E quando a gente fala da andragogia, o grande diferencial é a forma como se dá a entrega do conhecimento, tá? Enquanto lá na pedagogia nós temos ali o professor, que detém o monopólio do conhecimento, o monopólio da fala, e temos ali as crianças, né? E os adolescentes que estão escutando, adolescente escuta menos, né? Mas, enfim, quando nós temos ali aquele menor que está escutando, que está aprendendo, ele está calado, ouvindo. Há como se fosse esse monopólio da informação, o monopólio do conhecimento. Aqui na andragogia, não. Na andragogia, no ensino de adultos, que são, no caso, os senhores, certo? Nós temos aí esta troca de informação, tá? O conhecimento, ele é formado exatamente através desse diálogo. Por isso que as palestras, né, como esta que eu estou aqui, foi chamada especificamente de mini-curso, certo? Pela organização. Por isso é que eu gosto que nesses momentos nós tenhamos uma interação, tá bom? Que a qualquer momento você tenha a liberdade de abrir sua câmera, seu microfone e que traga alguma consideração, seja uma pergunta, seja uma colaboração para incrementar aquilo que eu estou trazendo aqui de informação, seja até mesmo para discordar, para dizer, professor, acho que não é bem assim e tal, porque isso tudo vai enriquecer. E vai ser esse conjunto de informações trazidas por mim, que tenho essa formação que vocês estão conhecendo, mas por vocês, que certamente têm experiência acadêmica, experiência profissional para trazer para a gente também, para que a gente possa junto construir o conhecimento aqui, tá bom? Então fica o incentivo, fica aí até o pedido, para que você sempre que achar necessário, participe da nossa aula, tá bom? Tranquilo? Maravilha, então. Bem, eu também sou professor de Direito Administrativo em instituições privadas de ensino e sou professor convidado da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, né? Um lugar muito bacana lá, tive a oportunidade de ministrar na última eletiva. Bem, e aí vem aí o nosso tema, e eu faço já aqui no próprio tema a nossa primeira reflexão, tá? O tema que me foi proposto é Inteligência Artificial na Administração Pública, vírgula, um futuro real. Mas a primeira questão que eu faço é a seguinte, senhores, será que estamos falando do futuro mesmo? Será que quando nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos projetando o futuro da administração pública? Ou será que eventualmente nós estamos falando já do presente da administração pública? Tá? Não sei o que tem na mente de vocês. Só uma pergunta, vocês estão vendo só a tela ou estão vendo minha cara também no cantinho? Como é que tá? Eu tô sem saber, porque eu vejo só a tela. Nós estamos vendo tanto o slide como o senhor. Ah, tá bom. Maravilha, então. Show de bola. Obrigado. Por exemplo, eu não sei quem falou. Porque para mim só aparece a tela, tá? Eu peço até perdão, porque eu estou mais acostumado, mais habituado a ministrar no Zoom. E aqui o Meet,
tem a mesma estrutura, mas é um pouquinho diferente, tá? Peço perdão aí por essas dúvidas tolas minhas. Mas vejam, futuro. Será que estamos falando do futuro quando a gente está falando de inteligência artificial na administração? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que, a bem da verdade, nós já estamos vivendo. E muito ter essa dificuldade de compreender a inteligência artificial já como um presente se dá porque, às vezes, a gente tem essa impressão de que a inteligência artificial vai ser um negócio estilo Eu, Robô. Aquele filme do Will Smith, não sei quantos de vocês assistiram. A gente imagina que seja um negócio do tipo aquele robozinho andando na rua, fazendo serviços assim e tal. Mas, na verdade, quando nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de diversas funcionalidades postas em prol da sociedade, certo? Porque os senhores, ao passarem aí na cadeira de direito administrativo, tiveram certamente a oportunidade de compreender que a administração pública, ela existe para atendimento dos anseios e das necessidades da sociedade, certo? A administração pública é aquele conjunto de agentes, de estruturas, de órgãos que funcionam, que existem com a razão de atender aqueles anseios que o Estado selecionou como atividades a serem prestadas por ele, Estado, em prol da sociedade, certo? Então, vejam que quando estamos falando de inteligência artificial, a inteligência artificial, ela tem que funcionar exatamente nesse contexto e exatamente nesse sentido. Então, a gente precisa abandonar essa ideia, certo? De que a inteligência artificial é um negócio estilo Eu, Robô, tá? Para entender como funcionalidades, como softwares, como estruturas tecnológicas postas em ação para que a atuação da administração pública seja cada vez mais eficiente. E aqui a gente fala agora um pouquinho de direito constitucional, certo? Porque lá no artigo 37 da Constituição Federal, nós temos os princípios que orientam aí a administração pública, correto? Você que já fez a cadeira de constitucional, ou que eventualmente, e esses principalmente, né? Você que já estudou para o concurso, você lembra do LIMP, né? Estamos falando dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e, finalmente, o E, que é o princípio da eficiência. E a aplicação da inteligência artificial tem tudo a ver com o princípio da eficiência. Os senhores sabem também que essa letra E do LIMP, ela foi acrescida, aí o artigo 37, na reforma administrativa. Não foi na primeira. Nós estamos vivendo agora uma segunda reforma administrativa. Mas veja que a primeira, que gerou a emenda constitucional 19, acrescentou a letra E. E com isso, a administração pública, que tinha muito do seu fundamento no modelo de administração burocrático, teve que se voltar por força constitucional cada vez mais para o modelo gerencial, que é esse modelo baseado na eficiência e focado em resultados, ok? Então vejam, senhores, que não estamos falando do futuro, estamos falando do presente, tá? Verdadeiramente muitas coisas estão acontecendo, muitos órgãos da administração pública já funcionam utilizando a inteligência artificial. E é um negócio que parece tão complicado que às vezes que nem eu aqui enrola até a língua, né? Mas enfim, vamos lá. Eu trouxe para vocês alguns exemplos aqui. Olha essa notícia de abril de 2018, tá? Ou seja, inteligência artificial, um passado real, né? Mas vamos lá. Diz aqui nessa reportagem da Valor Econômico que o fisco decidiu apostar em inteligência artificial, tá? Ou seja, a nova ferramenta que eles desenvolveram, e está aqui na notícia, está sendo testada em casos de baixa complexidade e não substituirá o trabalho do auditor. E esse é um elemento relevante, tá? Porque a inteligência artificial, ela chega para auxiliar e não para substituir. Temos todos aqueles filmes, né? É interessante, aqueles filmes
futurísticos que mostra uma guerra entre seres humanos e inteligência artificial e tal, e é toda uma mitologia que às vezes traz confusão à mente. Mas veja que a inteligência artificial chega para auxiliar, certo? Para poder otimizar. E num momento especificamente de crise fiscal do nosso país, onde não há oportunidade de se repor o quadro de servidores públicos, a tendência é que esses servidores, em menor número que permanecerão na administração, sejam auxiliados por ferramentas de inteligência artificial. Exatamente aqui o caso que é posto nesta reportagem que está aí na tela para vocês, certo? A aplicação da inteligência artificial pelo fisco, tá bom? Para auxiliar ali no julgamento de processos, tá? Outro exemplo muito interessante, e esse aí é mais atual, tá? Esse aqui eu tirei lá do próprio portal do Tribunal de Contas da União, é que o TCU utilizou a inteligência artificial para auxiliar na fiscalização das compras relacionadas à Covid-19, tá? Os senhores estão aí certamente atualizados de que nós tivemos, inclusive, uma norma que foi editada, uma lei ordinária que foi editada com o propósito de basear a atuação da administração pública nesse período de pandemia, especificamente nas contratações públicas, certo? Que é a Lei 13.979, tá? E essa norma, ela veio exatamente para permitir uma certa agilidade para a administração pública, tornando o processo de contratação sucinto, direto, rápido, ou vamos dizer assim, mais rápido do que o procedimento previsto na Lei 8.666 e nas normas correlatas, certo? Só que esta concisão do procedimento licitatório trouxe junto com ele oportunidades para a corrupção, certo? Para os desvios de dinheiro. E aí, com isso, o Tribunal de Contas da União teve que ficar em cima. Só que, vejam, tínhamos ali o Tribunal de Contas, tá, da União, tendo que lançar o seu olhar sobre todo o Brasil, porque a despeito do TCU tratar de verbas federais, nós vimos a descentralização de recursos para todas as unidades da federação, certo? E onde vai o dinheiro da União, o TCU vai atrás para fiscalizar. Então, pensem que um órgão uno não teria condições de, através dos seus recursos humanos, de analisar toda esta gama incrível, tá, de recursos e de contratações baseadas aí no combate à Covid-19, baseadas na Lei 13.979, certo? Então, eles lançaram a mão do quê? Da inteligência artificial, tá? De acordo com essa reportagem aqui, vale a pena você entrar lá no portal do TCU para dar uma lidinha, os robôs, eles rastreiam diariamente o Diário Oficial da União e o Comprasnet, que é o grande sistema de realização de licitações do governo federal, site com licitações e contratações promovidas pelo governo federal, para alertar auditores do tribunal sobre possíveis indícios de irregularidade em aquisições relacionadas à pandemia. Então, vejam aqui que, ao invés de você botar uma quantidade absurda de auditores de controle externo para ficar fiscalizando o Diário Oficial da União, você colocou uma inteligência artificial que capturava esses dados, que percebia esses dados, tanto no DOU quanto no Comprasnet, e informava não todas as contratações, mas aquelas que demonstravam indícios de irregularidade. Parametrizaram a inteligência de forma tal que ela conseguisse não apenas identificar a realização de uma contratação para combate à Covid-19, mas também aquelas que tivessem irregularidades. Então, vejam já a administração pública tendo a inteligência artificial como aliada nos dias de hoje. Nós sabemos que essa situação ímpar que nós estamos vivendo começou lá em março, certo? E perdura aí até hoje. Tanto que a Lei 13.979 ainda deveras utilizada, tá bom? Professor,
Estou simulando aqui as perguntas que vocês não estão fazendo, tá bom? Mas façam. Professor, mas por que teve que ser editada uma lei própria para poder tratar? Já não tinha lei 8666? Por que precisou ser editada uma lei especial? Senhores, os senhores sabem também, e aí, de novo, estamos lá sentados na cadeira de direito administrativo, que o gestor público, o agente público, ele é orientado pelo princípio da legalidade. Mas o princípio da legalidade aplicado à administração pública, ele é diferente, não é verdade? Quando estamos falando do princípio da legalidade no direito civil, e aí os civilistas vão concordar ou me corrigir, né, talvez, nós sabemos que o princípio da legalidade aplicado ao cidadão é o seguinte: o cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, correto? Tudo aquilo que a lei não proíbe, o cidadão pode fazer. Agora, quando nós migramos para a administração pública, quando nós estamos falando de agentes públicos, nós estamos falando do princípio da legalidade estrita, certo? O que é o princípio da legalidade estrita? É o princípio segundo o qual o agente público só fará aquilo que a lei manda ou permite. Ok? E aí, quando eu falo manda ou permite, estou falando, respectivamente, de atos vinculados e atos discricionários. Ok? Atos vinculados, como aquilo que o agente público tem que fazer, a lei mandou, ele faz, ponto, final. E atos discricionários, como aquilo que a lei manda ele fazer, mas dá um certo nível de liberdade para que ele escolha como fazer. Vamos dizer assim, sendo muito resumido, que o falecido Eli Lopes Meirelles me perdoe se eu tiver falado alguma bobeira. Mas vejam, senhores, como é importante a gente ter essa visão ampla do direito para compreender onde entra a inteligência artificial, tá? E vejam, quando nós falamos do meu querido judiciário, e aí vocês vão me perdoar, para que eu vou puxar mesmo a brasa para minha sardinha aqui, vou falar do meu poder judiciário, que eu tenho honra de fazer parte há 14 anos, tá? Nós temos aí diversas frentes ligadas à inteligência artificial que trazem para nós aí essa facilitação na prestação jurisdicional. Notícia de maio de 2018. Tá? Nós vemos aí a aplicação no STF de uma inteligência artificial chamada Victor, tá? Não sei, aí não estou vendo a tela. Temos algum Victor na sala? Pois é, Victor. Você é xará do sistema de inteligência artificial do STF, tá? Essa ferramenta, de acordo com a notícia que eu trago para vocês aqui, ela tem a proposição de ler todos os recursos extraordinários, tá? Que, como os senhores sabem ali também, do artigo 102 da Constituição, se minha memória não falha, tá? O recurso que chega, nós temos os recursos ordinários, que tem na primeira e segunda instância, e os recursos extraordinários que vão, respectivamente, para a STJ e para a STF. Lá no STJ é o recurso especial, e no STF é o recurso extraordinário. Mas vejam, senhores, que este sistema tem o propósito de identificar quais recursos extraordinários, já que estamos falando de STF, estão vinculados a determinados temas que já foram enquadrados dentro da repercussão geral. E os senhores sabem que a repercussão geral são aqueles temas que, por se repetirem, por já terem uma jurisprudência, um entendimento firmado, são enquadrados nessa situação, certo? E aplica-se o entendimento do Supremo para que eles sejam julgados de acordo com aquele entendimento e que não haja alguma divergência, ok? Indevida, no caso, né? Então, vejam, a inteligência artificial fazendo literalmente um pré-julgamento dos recursos extraordinários com o propósito de se evitar que um analista jurídico, certo? Um assessor do ministro tenha que se debruçar sobre um processo que sabidamente vai se enquadrar naquela situação de uma repercussão geral, ok? Então, vejam, a inteligência artificial enxugando. E, senhores,
não são poucos os processos que chegam nas instâncias extraordinárias, ok? Aquilo que era para ser extraordinário, né? Entenda o sentido da palavra, extraordinário, fora do comum, hoje se tornou comum. É como se o Brasil tivesse hoje 4 instâncias, ao invés do duplo grau de jurisdição, que é o que prevalece hoje, certo? No nosso ordenamento jurídico. Nós não temos no Brasil 4 graus de jurisdição. Não, nós temos o duplo grau de jurisdição. A questão é que as instâncias extraordinárias, STJ, STF, se transformaram aí num caminho de todos os processos, tá? E diante desse fenômeno, nós vemos aí a necessidade de lançar mão da inteligência artificial como uma forma de reduzir esta quantidade incrível de feitos que são enviados aí para as cortes, tá? Talvez do Supremo eu não possa falar tanto, e é por isso que eu puxo aqui de novo, mais para perto ainda, para falar sobre o meu Superior Tribunal de Justiça, tá? E não sei se ficou claro lá quando me apresentei que eu sou servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça, mas estou aí há 10 anos emprestado para o Conselho da Justiça Federal, onde eu sou lá titular da unidade de auditoria, tá? Mas vejam aqui, na informação também institucional do próprio Superior Tribunal de Justiça, no encerramento da última presidência, que foi do ministro João Otávio de Noronha, nós tivemos essa informação institucional fazendo, na verdade, uma prestação de contas da sua presidência, e as presidências lá duram 2 anos, tá? E um dos temas que foi extremamente abordado pelo ministro João Otávio de Noronha foi exatamente a inteligência artificial, tá bom? E lá, tratando sobre este tema, ele criou uma unidade, tá, para desenvolver as iniciativas, uma unidade específica para tratar da inteligência artificial. Está aqui no 2º parágrafo da notícia, ó. Ele criou a assessoria de inteligência artificial, que, por sinal, é composta por um grande amigo de Vailton Machado, que é um cara sensacional, além de um grande amigo, é um cara extremamente competente, que esteve junto nessa frente para desenvolver essas ferramentas. E a primeira das ferramentas que foi desenvolvida, que entrou em ação em maio de 2019, foi o sistema, né, ou a inteligência artificial, usando a terminologia correta, Sócrates, né, que ela servia para uma atuação similar àquela do sistema do Vitor, né, lá do Supremo, que era o propósito de quê? De identificar, fazer uma análise semântica nas peças processuais, certo? Dos recursos especiais que chegavam, com o objetivo de facilitar a triagem dos processos, tá? Então, ele identificava ali as matérias semelhantes, certo? E não apenas agrupava as matérias, os recursos especiais de matérias semelhantes, como ele já buscava na jurisprudência do próprio tribunal, quais eram os julgados que se aplicavam àquele caso concreto como referência, como jurisprudência, tá bom? Então, notem aqui, de novo, a inteligência artificial facilitando ali a atuação dos ministros e dos seus gabinetes, tá bom? Eu tive a honra de, por alguns anos, assessorar o ministro Herman Benjamin, que está até hoje lá presente no STJ, ministro atuante, na 2ª turma. E eu sei, senhores, por experiência própria, como um instrumento desse é relevante, visto que, à minha época, tá? E esse dado pode ter mudado, nós recebíamos no gabinete algo em torno de 1.200 processos por mês. Então, imaginem os senhores, certo? Realizar a análise e a elaboração de minutas de relatório e voto de 1.200 processos por mês, tá? A ferramenta de inteligência artificial, ela serve exatamente a esse propósito, para que nós possamos
otimizar esta atuação, para que o assessor, o analista processual, ele possa se debruçar sobre assuntos que efetivamente sejam relevantes para o seu tempo, certo? Este assessor do ministro entregue para o ministro efetivamente julgamentos, situações, demandas judiciais que tenham temas que precisem efetivamente de apreciação. Entendam, senhores, aqui eu não estou diminuindo nenhuma causa. Nós sabemos que nós temos o acesso à jurisdição, ele tem que ser livre, desimpedido, né? Mas percebam que quando nós estamos falando de temas cujo Tribunal Superior já tem um entendimento firmado, nós precisamos aplicar o entendimento, tá? E hoje nós temos aí ferramentas que já têm a capacidade cognitiva de compreender, de interpretar estes temas e aplicá-los ao caso concreto, tá bom? E aí, até uma imagem institucional no qual o ministro, tirando o excerto da manifestação do ministro Noronha, que ele diz: convertemos inovações tecnológicas em ferramentas a serviço de uma melhor prestação jurisdicional e transformamos os desafios de uma pandemia em oportunidade para reavaliar velhas práticas. Senhores, é muito dicotômico, paradoxal, não sei qual é a palavra que eu escolho para definir, mas a pandemia, ela teve uma capacidade de revolucionar as nossas vidas em todos os sentidos, tá? E revolucionou, inclusive, a administração pública. A título de exemplo, o teletrabalho, no qual eu estou nesse exato momento, ainda não retornei ao presencial, lá no Conselho da Justiça Federal, nós temos algumas funções especificamente que estão trabalhando presencialmente já, e nós temos outras que estão fazendo no teletrabalho, e a minha é uma delas. Mas vejam que o teletrabalho era um avanço que a administração pública tinha em pauta há muito tempo, só que não vinha desenvolvendo. A pandemia obrigou a todos aqueles planos, a todas aquelas medidas para implementação que estavam represadas, tiveram que ser soltas de uma vez. E hoje nós temos o teletrabalho presente em grande parte dos órgãos da administração pública. E junto com o teletrabalho, senhores, nós temos as ferramentas de tecnologia, de inteligência artificial, que chegam também de forma cada vez mais premente. Olha só, eu falei do STJ e falei do Sócrates, certo? Hoje, nesse exato instante, nós já temos o Sócrates 2.0, que já é uma versão avançada, com outras funcionalidades relacionadas à inteligência artificial. E temos também o Atos, tá? Que é uma outra inteligência artificial, cujo propósito é, antes mesmo da distribuição do recurso especial para o gabinete do ministro do STJ, esse processo é analisado, este recurso é analisado. E caso ele se enquadre numa matéria repetitiva, ele sequer é distribuído. Ele já recebe a sua decisão de acordo com o entendimento da matéria repetitiva. Certo? Então, vejam, estamos colocando através da inteligência artificial filtros, estamos entregando boa parte dos trabalhos à área de tecnologia da informação e, mais especificamente, às nossas inteligências artificiais. Ok, senhores? Então, vejam, não estamos falando do robozinho do Eu, Robô, do filme do Will Smith, mas estamos falando certamente de inteligências artificiais que têm prestigiado a letra E do LIMP, ou seja, o princípio da eficiência dentro da administração pública. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, e aí eu entro especificamente no conceito de inteligência artificial. Mas eu queria até aproveitar esse momento para perguntar se algum dos senhores tem alguma observação, gostaria de tirar alguma dúvida,
se gostaria de fazer algum comentário. Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? Estou me sentindo solitário aqui. Bom dia, professor. Diga aí, mestre. Bom dia, professor. Consegue me ouvir? Consigo te ouvir, tudo bem? Eu só não sei quem é, porque eu não estou vendo ninguém, eu estou vendo só a imagem. Por favor, se apresente para mim aí. Eu sou Francisco Antônio. Eu sou Francisco Antônio, sou graduando do curso de Direito da Unitis, Campus Paraíso. Prazer, meu amigo. Prazer é nosso, doutor. Então, veja, na verdade não é um questionamento, é mais uma observação pertinente. Ontem nós tivemos aqui no Sintec também uma palestra com uma doutora Olívia, lá de Gurupi, onde ela abordava essa questão da necessidade da inteligência artificial no judiciário, né? E um dos colegas participantes, né, questionou o fato de que ele não consegue ver ainda, muito recente, um júri, uma audiência totalmente online, onde o sistema artificial vai definir a melhor situação dentro desse contexto emocional, humano, etc., né? E a gente fez um adendo fazendo a seguinte observação, que, por exemplo, na Estônia já está em caráter experimental programas de inteligência artificial que fazem julgamentos completos, do início ao fim, a partir de moldes lógicos que o próprio direito abarca, né? E eu queria saber do senhor, segundo eu vi a sua palestra, o senhor é muito alinhado com relação a essa temática. E isso estaria uma realidade muito distante do Brasil, uma vez que a gente percebe que o judiciário em todas as suas comarcas estão se digitalizando, já há uma agilidade corrente na busca de um processo, na verificação do status de uma situação processual de uma determinada pessoa, etc. Então, essa realidade não está muito longe do Brasil, né? E isso vem em boa hora, ou já vem um pouco tarde, porque, segundo a doutora Olívia, tem milhões de processos aí em filas de espera, né? Então, percebe-me que o senhor vê isso com bons olhos. Ou o pessimismo aparente do colega que disse que ainda não consegue ver isso ainda de uma forma segura, com aparato de segurança jurídica, faz sentido. O que o senhor nos diz a respeito disso? Muito bacana. Eu gostei demais dessa sua pergunta, eu vou até interromper o compartilhamento aqui, ver se eu consigo ver vocês, que eu estou me sentindo muito solitário nessa tela que está aqui. Deixa eu ver se eu vejo vocês. Aí, vocês estão aí. Meu Deus do céu, gente, tem 250 pessoas na sala. Tomara que os 250 estejam gostando. Olha só, pessoal, vejam bem. E obrigado aí, grande Francisco, meu colega aí do direito, pela sua pergunta. É muito interessante que, quando nós estamos falando a respeito da chegada da inteligência artificial, ela chega exatamente por conta dessa demanda social, Francisco. Então, veja, qual é a maior alegação hoje que as pessoas têm em relação ao Poder Judiciário? Morosidade. Morosidade. Hoje todo mundo reclama da tal da morosidade, alegam que um processo, né, o pessoal até brinca, falando que você começa um processo judicial, certo? E coloca os ganhos do processo judicial no seu testamento, para os seus filhos aí perceberem depois, certo? Então, veja, a inteligência artificial, ela tem o propósito de retirar, a colega professora falou de milhões de processos, né? A título de exemplo, quando eu cheguei no gabinete do ministro Herman, lá no STJ, nós tínhamos um passivo de 10 mil processos. Eu estou falando de um gabinete, tá bom, Francisco? Um gabinete, 10 mil processos de passivo. Nós demoramos um tempinho, mais exatamente 2 anos, mais ou menos, mas além dos processos que chegavam, nós conseguimos acabar com esse passivo, tá? Nós zeramos o gabinete. Mas como é que foi o preço que nós pagamos, Francisco? Nós fizemos plantões aos sábados, certo? Era uma coisa linda. Até hoje eu tenho trauma de Habib's, porque sábado era Habib's que a gente pedia, e eu vejo Habib's hoje, vem lágrima no olho, aquela vontade de chorar, enfim. Mas veja que nós temos aí uma realidade hoje diferente, porque não é mais plantão ao sábado de Habib's que é posto como a nossa solução. Hoje nós temos a compreensão de que a tecnologia avançou a este ponto. Só que o avanço da tecnologia, ele não é linear.
nós não temos o mundo inteiro funcionando no mesmo lugar, tá? Nós temos testemunhos de países na Europa, principalmente, interessante, né? Principalmente na Europa Oriental, que são países inteiramente eletrônicos, tá? Qualquer procedimento junto à administração pública que ele queira fazer, ele faz aonde? Ele faz ali em sistemas, tá? Eu não lembro se é na própria Estônia que você citou, agora a minha memória não vai me ajudar, que você tem a possibilidade de criação, por exemplo, de uma empresa, tá? Uma pessoa perguntou aqui no chat qual é o tema do minicurso. Esse minicurso aqui é falando sobre a inteligência artificial na administração pública, tá bom? Para quem perguntou, que eu não vi o nome aqui, que passou rapidinho. Mas vejam aqui, isso, obrigado, Dorival, colocou aí para a gente no chat. Mas vejam que nós temos países que já funcionam há muito tempo, baseados em tecnologia da informação, baseados em ferramentas de TI, e nós temos países que não são assim, tá bom? Eu mesmo, Francisco, tive a oportunidade de viajar pelo Brasil, nas auditorias que eu fazendo, incentivando, recomendando aos órgãos que abandonassem o processo físico. E olha só que interessante, o judiciário, você perguntou, o judiciário está avançando? Está. Hoje nós já temos, talvez não tão rápido como precisamos, mas nós temos hoje, institucionalizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o PJE, certo? E é muito interessante que eu vivi, há poucos anos atrás, uma realidade distinta. Que realidade era essa? Nós tínhamos uma lei que determinava a interiorização da justiça. Ou seja, tínhamos um movimento para a construção de edificações da justiça no interior do Brasil, nas pequenas cidades. Só que perceba, Francisco, esse movimento retrocedeu. Não há mais essa diretriz estratégica para o Poder Judiciário. Por quê? Porque nós não precisamos mais construir edificações, fóruns, varas nas diversas cidades, permitindo que tenhamos um processo judicial eletrônico eficiente. A pessoa que estiver em qualquer localidade com acesso à internet, ela pode peticionar, ela pode acompanhar o processo, ela pode participar até mesmo em alguns casos, de uma audiência virtual, tá? Então, trazendo uma resposta aqui curta, vejo sim que chegaremos lá, tá? Com um judiciário que esteja todo incrementado de ferramentas de tecnologia da informação e também de inteligências artificiais que possam conduzir aí as audiências. Ainda não chegamos nesse lugar, tá bom? Mas temos avançado. Não conseguiremos nos comparar a países que estão todos fundados já na tecnologia da informação. Não é o nosso caso. Até mesmo porque muitos desses países com os quais às vezes nos comparamos são países do tamanho do Distrito Federal. São países do tamanho de pequenos estados brasileiros. E no Brasil, nós temos inclusive o obstáculo de ter dimensão continental. E isso nos conduz a coisas muito maiores. Por exemplo, eu só atuando na Justiça Federal, por exemplo, eu consigo dizer para você que nós temos diversos desafios, tá? Às vezes, o mesmo sistema que foi desenvolvido lá no sul do país, na 4ª região, não é o mesmo sistema que é utilizado lá na 5ª região, que fala do Nordeste. Por quê? Porque eles têm uma compreensão de que um sistema é mais adequado do que o outro. Então, tem que fazer até um arrazoado, certo? De não se destruir aquilo que já foi construído, para que possamos unificar os sistemas, tá? Então, temos diversos desafios, mas que eu posso dizer, até onde eu estou inserido, tá? Que são desafios que estão sendo enfrentados. Certamente, não na velocidade que nós precisamos, mas enfrentados corajosamente por servidores que estão atuando nesse sentido. Tá bom?
Muito bem explanado, professor, muito bem colocado. E eu queria só, para finalizar essa minha participação, dizer o seguinte, eu consigo ver uma audiência virtual, onde além dos recursos da voz e da imagem que aparece, igual nós estamos aqui, que é o chamado Web 3.0, hoje nós já sabemos que tem equipamentos tecnológicos capazes de detectar se a pessoa está falando a verdade ou não, com reconhecimento de face, com lógicas psicológicas do comportamento humano e que interpretam isso. Nós já sabemos que existe isso. Então, eu acho que não é mirabolante pensar que logo esses aparatos tecnológicos vão estar fazendo parte do judiciário numa audiência virtual, onde a inquisição de testemunhas, ou o depoimento, a forma como é conduzido todo o processo, esses efeitos de análise virtual da face ou dos tiques psicológicos próprio do ser humano, seja interpretado a partir de programas, né? E eu acho que isso porque são programas muito lógicos, muito centrados no binário, no certo e no errado, então, com certeza, eu acho que isso vai até aprimorar mais a justiça. Posso estar enganado, tá, com a visão utópica, mas eu consigo vislumbrar isso, porque é o que a gente tem visto nos últimos tempos, é uma evolução acelerada e exacerbada das tecnologias, né? Eu até ontem fiz uma mensagem saudosista, que eu vou revelar a minha idade, em 78 passava uma série de televisão muito interessante, chamada Buck Rogers, o Viajante do Futuro, e naquela série, eu tinha 6, 7 anos, o Buck Rogers, ele tinha um relógio que tinha uma imagem, ele tinha um aparelho que videofonava, e a gente está vendo isso hoje, né? E na série ele estava no ano 2024, quer dizer, nós nem chegamos em 2024, estamos com todo esse aparato tecnológico. Muito obrigado pela oportunidade, professor, foi uma honra. Olha, concordando com você, não, eu que agradeço a sua participação, Francisco, e concordando com você, eu estava há 10 anos atrás, trabalhando, e aí foi o período que eu saí para o meu novo desafio lá no Conselho, trabalhando com um armário, tá? Pouco mais de 10 anos atrás, nós tínhamos um armário de processos físicos. Eu lembro como se fosse hoje do dia que eu cheguei no gabinete. Um outro colega do gabinete bateu nas minhas costas e falou, ó, tá vendo aquela parede ali? Era uma parede com um armário cheio de processo. Aquela parede ali é sua. Aí eu falei, ótimo, excelente, tô feliz agora. Ele bateu no meu ombro assim, deu 2 tapinhas e falou, boa sorte. Então, veja, tô falando de pouco mais de 10 anos atrás, tudo processo físico, certo? Hoje, o processo físico é uma coisa até estranha, tá? Aquele ofício que eu estava conversando ontem com um grande amigo ali da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que ele estava falando o seguinte, vai vir uma geração que não vai saber nem o que é carimbo. Você vai perguntar, o que é carimbo? A pessoa não sei, o que é carimbo? O que é de comer ou de passar no cabelo, né? A pessoa não vai saber. Por quê? Porque hoje tudo é eletrônico, tá? A inteligência artificial está chegando, ok? Forte. E certamente este nível, com a condução de uma audiência por uma inteligência artificial, tá? Auxiliada sempre por trás por um ser humano, eu acho que nós vamos chegar muito, mas muito em breve mesmo. Tá bom, Francisco? Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir? Pessoal, não hesitem, tá? Eu gosto de dúvida, eu gosto de participação, ok? A quem está vindo aqui só por conta da presença está magoando o meu coração, tá bom? Quero vocês... Professor? Diga aí. Quem está falando, que agora eu não estou vendo você de novo, mas diga aí. Professor Antônio Roveroni, da Unirg. Ô, professor, satisfação, honra grande. Diga aí, mestre. Professor, logo no início, a questão de algumas profissões que estão ameaçadas com as inteligências artificiais, eu até coloquei uma observação sobre os auditores, que eles, ou fiscais, né, que têm a função básica de verificar fatos. Será que essas profissões estão ameaçadas? Essa pergunta aí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ela. Perfeito, muito obrigado, professor. Honra grande ter o senhor aqui. A responsabilidade até aumentou também, sabendo que um grande mestre aí está assistindo a palestra. Mas, vejam, quando nós falamos
de inteligência artificial aplicada à administração pública, nós verificamos aí diversas atividades, que são as atividades rotineiras, que são as atividades de menor complexidade sendo entregues à inteligência artificial. Tá? Então, vejam que nós temos, sim, profissões que estão ameaçadas e muitas outras que, inclusive, já foram superadas, certo? Através da chegada da inteligência artificial. Mas por quê? Atividades rotineiras, atividades de baixa complexidade que permitiam ali a substituição por softwares, certo? E não é nem para chamar ainda de inteligência artificial, mas às vezes até um software consegue substituir. Mas vamos lá falar especificamente a respeito da questão do auditor, né? E do fiscal. E aí eu me identifico porque eu trabalho hoje como auditoria interna na Justiça Federal. Veja que, quando nós estamos falando de auditoria, nós temos uma grande quantidade de atividades correlatas, tá? Um auditor, ele realiza auditorias de conformidade, e quando nós estamos falando de auditoria de conformidade, nós estamos falando de análises de conformidade legal e contábil, ok? Ou seja, aquele ato administrativo está de acordo com o que a lei manda? Sim ou não? É binário, né? Como o colega Francisco falou. Ou, aqui no contábil, esta prestação de contas dos valores despendidos, dos valores empenhados e assim por diante, confere com aquilo que efetivamente foi realizado no CIAF? Ok, vamos fazer um comparativo. Bate número com número? Bateu. Ok? Percebam que aqui, na análise de conformidade, nós temos um sim, não, certo? Um sim, sim, não, não. Mas quando nós tratamos, por exemplo, numa auditoria operacional, e aí nós estamos falando, professor, a respeito da questão da análise de eficiência, ok? Uma auditoria operacional é isso, é verificar se a atuação dos agentes públicos, se a atuação de determinado órgão ou entidade, ela é eficiente, ela é eficaz, ela é efetiva, né? 3 das 6 dimensões do desempenho. Quando nós fazemos essa análise supera a mera análise de conformidade. E hoje, ao menos hoje, eu não posso falar amanhã, mas hoje nós não temos uma inteligência artificial que traga esta complexidade, certo? Da análise de eficiência, da análise de resultado. Então, eu vejo que hoje nós ainda temos a necessidade, e não apenas desta, tá? Mas de diversas outras profissões, onde esta análise crítica ainda não é alcançada pela inteligência artificial, tá bom? Mas, à medida que a inteligência vai avançando, certo? Quando estivermos falando de administração pública, eu acredito que sim, estaremos falando de uma gradativa substituição. A força de trabalho, os agentes públicos que tiverem as suas atividades precípuas alcançadas por uma inteligência artificial, serão alocados em novas atividades e eu acredito efetivamente nisso, tá? E se este cargo, ele tiver todas as suas atribuições substituídas por inteligência artificial, eu acredito que à medida que esses servidores forem aposentando, lógico, esses servidores já realocados em novas atividades, estes cargos serão extintos. Essas carreiras serão extintas. Por quê? Porque nós teremos ali a concentração da força de trabalho em atividades que superem a atuação da inteligência artificial. E veja, professor, que isso é uma tendência. É inegável que estão enxugando a máquina pública, certo? Por uma crise fiscal. Não entro no mérito se é necessário ou não. Isso, infelizmente, virou uma briga política. Não vou entrar nesse mérito. Mas vou entrar no mérito de que a crise fiscal é um fato existente, é um fato,
É uma coisa que está acontecendo e isso gera necessidade. E isso, na verdade, impossibilita a ocupação dos cargos vagos, certo? E a inteligência artificial, ela é uma das ferramentas que está chegando para suprir esse déficit da força de trabalho que vem acontecendo nos últimos anos. Tá bom? Não sei se te respondi, professor. Me diga aí se saiu satisfatória mais ou menos a resposta, se ela atacou diretamente sua pergunta. Sim. A questão, a função do auditor, sobretudo no julgamento em primeira instância administrativa, requer um espaço hermenêutico aí de interpretação, cabimento. De fato, o administrador público, muitas vezes, ele tem que tomar decisões em razão de urgência, que fazem com que os auditores façam esse julgamento. Agora, o que eu vejo, professor, também, admitindo que as inteligências artificiais, os sistemas que já foram chamados de burrices artificiais, né, porque faziam só aquele serviço repetitivo, a gente brincava até lá, 20 anos atrás, quando falávamos de inteligência artificial, que os sistemas especialistas iam substituir só aquele servidor que uma máquina podia substituir, né? Mas elas estão evoluindo e estão fazendo raciocínios. E aí, o senhor colocou bem. E aí uma preocupação. Por quê? Porque, dado ao nosso país ter muita insegurança jurídica na livre iniciativa, o que acontece? Uma grande parte das pessoas, e sobretudo da juventude, procura estudar e se preparar para ser servidor público. E nós estamos diante de uma realidade em que nós vemos a diminuição, uma exponencial da demanda por mão de obra dos serviços públicos. Perfeito. Então, é um momento em que nós temos que ter, eu posso dizer, engenho e arte para saber como resolver isso sem criar problemas sociais, respeitando os direitos humanos, né? Na verdade, você não pode chegar para um servidor que está há 30 anos fazendo um tipo de trabalho e falar, você não serve mais, você te substituir por uma máquina e você está no olho da rua, né? Isso, você não pode fazer isso. Então, professor, é uma preocupação, e aí eu acho que a gente podia até ouvir do senhor aí o que o senhor pensa dessas preocupações. Obrigado. Não, eu que agradeço o senhor, professor, e veja que na sua sapiência, o senhor aí já preludiou a sequência da apresentação, porque depois de trazer esse conceito aqui da inteligência artificial, que certamente vocês já viram, mas era um pré-requisito necessário para eu seguir nessa palestra, eu vou tratar exatamente, e me baseei, né, em um substrato aqui muito importante a nível de conhecimento, falar sobre os aspectos que precisam ser considerados na utilização da inteligência artificial na prestação jurisdicional, certo? Porque hoje, e certamente numa das palestras vocês devem ter escutado falar a respeito disso, hoje nós temos uma comissão europeia que desenvolveu uma carta ética na utilização da inteligência artificial pelo judiciário. Há uma preocupação, professor, exatamente neste ponto que o senhor falou, tá? Sobre a necessidade de não se utilizar indistintamente a inteligência artificial, ignorando-se aspectos sociais, econômicos, culturais, todos esses aspectos, até mesmo ambientais, todos esses aspectos precisam ser considerados. A inteligência artificial precisa ser orientada e até, de certo ponto, domada pela sustentabilidade, certo? E aqui é muito importante que se faça uma observação, tá? Para quem ainda tem aquela visão equivocada de que sustentabilidade só se refere a meio ambiente, nós precisamos entender que até de forma abraçada pelo nosso ordenamento jurídico, nós temos hoje a previsão de atendimento à sustentabilidade em 4 dimensões. A dimensão ambiental, sim, mas também a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão cultural, tá? E isso abraçado pelo ordenamento jurídico.
Sabemos que quando, na doutrina ligada à sustentabilidade, nós temos várias outras dimensões, mas pelo menos essas 4 são aí abraçadas pelo ordenamento jurídico. E a inteligência artificial tem que observá-las, ok? Tem só alguém com o microfone aberto aí, tá vazando um pouquinho, tá? Só para avisar para o pessoal. Desliguem aí os microfones, por favor. E vejam a importância de nós... Áudio ligado. Oi? A Dênia Bezerra está com o áudio ligado. Ah, tá. Deixa eu ver. Aqui eu consigo mutar a pessoa também, que às vezes ela não está nem percebendo. Deixa eu interromper um compartilhamento aqui, pessoal. Para tentar ver se eu vejo isso aí. Mas vejam aqui, vocês, como é importante nós considerarmos desses aspectos que o professor falou também. Já fechou. Pronto. Maravilha, alguém fechou para mim. Obrigado. Vou te voltar aqui à apresentação, então. Mas vamos lá, pessoal. Eu vi que aqui já são 11h05, são mais 25 minutos, que eu vou tentar atacar aqui de forma direta, então, alguns aspectos relacionados à implementação da inteligência artificial, tá bom? Dentro aí da... Vejam. A inteligência artificial, então, e esse conceito vocês devem estar habituados, é o conjunto de dados e algoritmos computacionais concebidos a partir de modelos matemáticos, cujo objetivo é oferecer resultados inteligentes, associados ou comparáveis a determinados aspectos do pensamento, do saber ou da atividade humana, tá? Então, vejam, senhores, que a inteligência artificial, ela diz respeito muito àquilo que nós conversamos aqui. As brilhantes participações do meu colega Francisco e do professor trouxeram aqui para nós, certo? Você tem um sistema computacional atuando de forma similar a aspectos do pensamento, do saber ou da atividade humana, certo? Você tem ali uma capacidade cognitiva que, em algum nível, se iguala à atuação de um ser humano, por isso chamado de inteligência artificial, tá bom? E aí, algoritmo, que talvez seja a palavra que seja um pouquinho mais diferente, eu trouxe aí o subconceito, que é a sequência finita de instruções, e destaque para finita, ok? Ou seja, toda e qualquer inteligência artificial, estou falando de hoje, tá? Ela tem limites, tá? Então, uma sequência finita de instruções executadas por um programa de computador com o objetivo de processar informações para um fim específico, tá? E quando nós falamos de inteligência artificial no judiciário, pergunto para os senhores, qual é a função? Tudo bem que a gente, na nossa conversa aqui, já soltei um tanto de spoiler, mas eu queria perguntar para vocês, qual é a função da inteligência artificial na prestação jurisdicional? Alguém arrisca? Não arrisco, professor, porque, apesar da gente já ter pontuado algumas coisas a respeito disso, mas eu acho que se trata de uma pergunta mais específica, não consigo arriscar. Pois é. Eu, de minha parte, como bom entendedor, não vou dar mais spoiler, não, professor. Pode tocar aí, estou adorando, viu? Está excelente. Parabéns aí, viu, professor? Saindo pela tangente, né, professor? Oi? O professor saiu pela tangente. E aí, pessoal? O que vocês acham aí a respeito dessa pergunta? Alguém arriscaria dizer? Posso dar um incentivo aqui, professor? Eu dou um ponto na nota 2 para o meu aluno que arriscar agora. E acertar. Obrigado. Excelente. Aí. Verônica, eu não sou aluna sua mais, não, mas eu queria contribuir. Acredito que em uma palestra anterior se tratou sobre isso também, e aí eu cheguei a um pensamento que a prestação jurisdicional que a inteligência artificial ela agregaria
ser na otimização de tempo, né? Para que o profissional da área jurídica consiga abraçar muito mais coisas em menos tempo e agilizar os processos jurisdicionais. Porque a gente via num tempo anterior que era uma demanda muito alta, né? E precisava de uma ferramenta para que otimizasse isso para atingir mais pessoas. E a inteligência artificial veio para isso, veio para ajudar o profissional da área jurídica a resolver mais problemas em menos tempo e com mais facilidade. Muito bom, Verônica, muito bom mesmo. Você é aluna da Unig também, está fazendo curso de Direito? Oi, eu sou a Estela, eu sou aluna da Unig, sim. Eu sempre entendi Verônica, desculpa. Qual curso, desculpa? Curso de Direito Noturno. Massa, show de bola, show de bola. Olha, você capturou de forma muito precisa, não apenas da palestra anterior, mas aquilo que nós conversamos também aqui no início, certo? Até da própria experiência que eu trouxe para vocês, certo? Do que eu vivia, da quantidade absurda de processos que são distribuídos todos os meses nos gabinetes lá do Superior Tribunal de Justiça. E olha que nós estamos falando, friso de novo, de instância extraordinária, tá? Mas eu achei muito boa a sua colocação, muito perfeita. E o gabarito, vamos dizer assim, ele se encontra na recém-editada, e aí eu não sei se foi abordada na palestra anterior, né, que vocês falaram que esse tema, inteligência artificial na prestação jurisdicional, também foi abordada lá, e eu não sei se lá foi citada a recentíssima resolução do CNJ sobre o tema, tá bom? Que a resolução, anotem aí, depois leiam ela na integridade, que é a resolução número 332, de 21 de agosto de 2020, ok? Que é uma norma que trouxe aí, vamos dizer assim, os objetivos que refletem a função da inteligência artificial na prestação jurisdicional, e eu acho que, a despeito de dito com palavras diferentes, tem tudo a ver com isso que a doutora Estela trouxe para nós. No artigo 2º da resolução 3... pergunta, essa resolução foi abordada na palestra anterior, só para eu não ficar chovendo no molhado aqui? Foi, mas bem brevemente, você pode ficar à vontade. Tá, ótimo, beleza, obrigado. Veja que a resolução 332, ela traz no artigo 2º a informação de que a inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário visa, ou seja, tem como função, como objetivos, promover o bem-estar do jurisdicionado e a prestação equitativa da jurisdição, bem como descobrir métodos e práticas que possibilitem a consecução desses objetivos. Então, note, em primeiro lugar, e é óbvio que seja assim, o bem-estar dos jurisdicionados aparece como objetivo primaz, certo? O poder judiciário existe para o jurisdicionado. É interessante que, diferentemente do legislativo e do executivo, o poder judiciário, os senhores sabem, funciona mediante provocação, certo? E quando nós temos um poder que funciona para dirimir as lides, os conflitos entre as pessoas, interpretando normas, nós vemos que o grande interessado, o grande cliente do poder judiciário é o jurisdicionado, certo? E quando a inteligência artificial chega para gerar bem-estar ao jurisdicionado, seja reduzindo a morosidade do poder judiciário, certo? Seja permitindo que o jurisdicionado possa participar e peticionar de um processo judicial de casa, certo? É lógico que ele precisará, até como uma obrigação normativa, ser auxiliado por um patrono, por um advogado, mas veja que isso facilita, gera bem-estar quando não há necessidade, eventualmente, de deslocamento para cada ato processual até o local, até o fórum, enfim, até a vara, até o lugar onde fisicamente se instale, tá? Estamos falando aí desse momento em que chegaremos ao ponto
de verificar, antes de realizar uma demanda judicial, de iniciar uma demanda judicial e de provocar o judiciário, teremos aí já informações quanto ao percentual. Olha só que coisa doida. Teremos informações quanto ao percentual de chances de lograrmos êxito em uma demanda judicial, tá? Exatamente para que demandas que se mostrem incabidas pelo baixo percentual de chances de êxito, sequer sejam submetidos ao Poder Judiciário, tá? Então, o bem-estar do jurisdicionado, ele já chega aqui como primeiro objetivo do Poder Judiciário. E também uma prestação equitativa da jurisdição, tá? Alguém abriu o microfone? Queria falar alguma coisa? Alguém? Vejam, prestação equitativa. Estamos falando de igualdade, de equidade, certo? E nós sabemos, os senhores que estão aí dentro da universidade, debruçados dia, noites e madrugadas sobre os livros, sabe melhor do que eu, que o princípio da igualdade se manifesta como? Através de um raciocínio onde tratamos igualmente os iguais, mas apenas isso? Não. Onde tratamos desigualmente os desiguais. Tá bom? E um dos pontos, inclusive, que é abordado pela resolução do CNJ é que hoje a compreensão de tratamento equitativo na jurisdição diz respeito a tratar igualmente as situações idênticas. Estamos falando hoje, por enquanto, da utilização da inteligência artificial para tratarmos igualmente os iguais, certo? Ainda não chegamos neste lugar, onde, diante da complexidade do caso concreto, podemos tratar desigualmente os desiguais. Tá bom? Então, deem depois uma lidinha na resolução 332. É uma lição, é um momento extremamente elucidativo para os senhores, ok? Mas vejam, eu tenho 15 minutos para poder tratar a respeito desses aspectos. Então, aqui eu vou correr um pouquinho, mas quero muito ser interrompido pelos senhores, no caso de alguma observação, alguma dúvida, tá bom? Eu vou correr exatamente para que tenha tempo para os senhores se manifestarem, tá bom? Aspectos a serem considerados na implantação da inteligência artificial na prestação jurisdicional, tá? Primeira coisa que precisa ser considerada quando nós estamos falando de inteligência artificial é, primeiro, o pleno acesso à jurisdição. E aqui, senhores, esses aspectos que eu estou tratando estão baseados tanto na resolução 332 do CNJ, quanto aqui na Carta Ética da Comissão Europeia sobre Inteligência Artificial. Ok? Primeiro, pleno acesso à jurisdição. Tá? Nós precisamos entender que, uma vez utilizados instrumentos de inteligência artificial na resolução de uma lide, nós precisamos assegurar que isso não prejudique o direito de acesso à jurisdição, tá bom? E o que isso significa, senhores? Significa que o incremento das ferramentas de tecnologia da informação não pode impedir que alguma pessoa, por uma questão de condições sociais, de condições geográficas, deixe de acessar a jurisdição, porque ela não tem os meios necessários para isso, ok? Inclusive no que toca à clareza como será disponibilizada a inteligência artificial. Os senhores sabem que nós temos aí dentro da processualística civil, certo? O princípio da paridade de armas. E o que significa a paridade de armas, senhores? Significa que as partes postas em um determinado processo precisam ter igualdade de oportunidades de acessos a atos processuais, a recursos e a oportunidades de manifestação
dentro de um processo judicial, tá? Isso desdobra, até como corolário desta paridade de armas também, ou o contrário, né? Nós temos também o contraditório que é necessário. Então, a inteligência artificial, uma vez posta, ela não pode afetar estas garantias, esses direitos que são postos para os jurisdicionados, tá bom? Além disso, nós temos também a necessidade, certo, de se buscar, mediante a implantação da inteligência artificial, a segurança jurídica. E ela foi mencionada aqui já, certo? Agora não me lembro se foi o professor ou se foi o colega Francisco que citou a segurança jurídica de forma específica, tá bom? Mas na aplicação da inteligência artificial, nós estamos visando especificamente a redução da insegurança jurídica, certo? E a imprevisibilidade das decisões judiciais. Porque com a estrutura lógica de uma inteligência artificial, nós teremos a aplicação de decisões coerentes. E aqui eu preciso cortar na própria carne, né, como diz a expressão. Eu preciso olhar para o Poder Judiciário que eu faço parte e compreender que muitas das vezes nós temos decisões judiciais de magistrados que destoam, que fogem completamente àquela lógica jurisprudencial que já está firmada. Tudo bem, pessoal. A jurisprudência ela não é estanque, ela não dura para sempre, eventualmente ela muda. Mas perceba que situações em que decisões judiciais são tomadas de forma completamente dissociada daquilo que já está afirmado da jurisprudência, nós temos aí a questão da insegurança jurídica. Vamos botar um exemplo prático aqui? Quantos casos nós vimos de políticas públicas na área de saúde, definidas aí pelos chefes do executivo, por suas estaduais, municipais, sendo derrubadas pelo quê? Por decisões judiciais. Certo? Aí a gente não tem tempo para isso, mas para eventualmente falar sobre aquela questão, será que o controle judicial pode entrar no mérito administrativo ou não, aquela coisa toda e tal. Mas vejam, compreensões jurídicas diversas que trouxeram insegurança jurídica. E aí? Beleza, está determinado que agora tal atividade vai voltar. Não, aí vem uma liminar e fala que não pode voltar. E aí, volta ou não volta? O comerciante que já se preparou para voltar não retorna com as coisas e tal. A pessoa que tinha expectativa do serviço não vai, mas, por outro lado, tem um avanço ou não, o sistema de saúde vai... Então, tantas situações envolvidas e carecendo de uma atuação coerente da jurisdição. Tá? Eu coloco até aqui, o risco de ver o seu pedido validado ou rejeitado suscita o desejo do jurisdicionado de poder quantificar este fator através dessas novas aplicações. Aqui, eu estou falando exatamente daquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Além de proporcionar segurança jurídica, a inteligência artificial pode até mesmo permitir que um jurisdicionado, antes mesmo de provocar o judiciário, conheça de forma estatística, percentual, as suas chances de obter êxito naquela demanda, certo? Diante do quê? Diante de um banco de dados, certo? Já afirmados por essa inteligência artificial, quanto àquele tema, aquele assunto que será tratado na demanda judicial, tá? Professor. Pois não? Desculpe interromper. Essa parte que o senhor falou, e foi aquilo que nós falamos no início, as deduções lógicas, né? Porque o direito, ele está, ainda que seja alicerçado na base da compreensão humana, social, humana e cultural, mas o direito se fundamenta para aspectos muito lógicos. E essa lógica, em muitos fatos sociais, no fato concreto, ele é repetitivo. E a inteligência artificial, de posse desses dados, ela pode fazer um comparativo lógico, aquilo que nós falamos do binário, né? E só para fechar, essa concepção, essa preocupação que o senhor nos traz aqui sobre essa questão da celeridade, da abrangência do processo, é interessante porque coincide com o francês Roger Perrault, onde ele faz, no último trabalho dele, ele faz um alerta e emite uma preocupação, que no caso, ele faz o estudo da França, mas não é só a França que tem problemas com processos.
é o mundo todo. Então, o mundo todo está voltado para buscar soluções para essa situação temática, porque no mundo todo acumula-se bilhões de processos quando é somado, né? Então, está voltado para isso. Isso quer dizer, é um caminho que vai ser inevitável, né? Inevitável. Eu não estou vendo aqui, mas foi o Francisco que falou, né? Permite uma intervenção, professor? Francisco Antônio que falou. Francisco Antônio, obrigado, Francisco. Professor, pois não, diga aí. Eu tentar fazer uma conexão aqui sobre inteligências artificiais e equidade. Eu estou vendo aqui, faltam menos de 10 minutos para o final, e até agora não passaram o formulário de presença, e eu vi uma mensagem aqui importante de uma aluna dizendo que a internet dela está acabando. Pensar de forma equânime às vezes é complicado até para seres humanos. Realmente nem todos têm o mesmo plano de dados, então eu gostaria de pedir à nossa administradora que libere o formulário para garantir aí a tranquilidade, enquanto o pessoal vai acompanhando a palestra, vai completando o formulário. Muito obrigado, se pudesse fazer isso, agradeço. Sim, eu já ia mandar mesmo. Maravilha, maravilha. Queria até pedir para alguém, não sei se posso pedir isso a Jéssica, só para tirar um print dessa imagem aí que está aqui na tela, só para eu poder registrar nas minhas redes sociais. Gente, a vida não existe fora das redes sociais. Estamos falando de inteligência artificial, mas não existe vida fora da rede social. Eu quero deixar esse registro lá. Por sinal, se eventualmente alguém tiver que sair nesses minutos finais, deixo aí @prof.pauloalves lá no Instagram. Me sigam lá, por favor. Vai ser uma honra ter vocês. Converso muito a respeito de governança na administração pública, tá? Governança na área também de licitações. Será um prazer ter vocês lá comigo, tá bom? Mas vejam aqui os senhores, e aí vou correr aqui nesses últimos 5 minutos, que nós temos também que considerar o tratamento isonômico, tá? A inteligência artificial deve colaborar para que o Poder Judiciário respeite a igualdade de tratamento aos casos absolutamente iguais. E aqui, senhores, entra naquele ponto que eu falei mais cedo. O artigo 5º da Resolução 332 do CNJ fala-nos exatamente isso, tá bom? Aborda a igualdade no tratamento de casos absolutamente iguais, ou seja, tratar igualmente os iguais, porque é este o nível de parametrização, é este o nível de atuação da inteligência artificial que se aplica hoje para o Poder Judiciário, que lhe é possível, certo? Dado que a análise do nível de desigualdade com o qual se deve se tratar os desiguais não é ainda alcançada pela inteligência artificial. E, senhores, não esqueçam disso. Igualdade, isonomia, diz respeito exatamente a tratarmos igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. A inteligência artificial chega aqui, de forma expressa na resolução do CNJ, nesta primeira frente. Ok? Estamos falando também, e aí precisamos tratar isso como um aspecto extremamente relevante, da questão da proteção dos dados sensíveis, ok? Não é pelo fato de estarmos lidando com a inteligência artificial que a proteção de dados deva ser ignorada. Não, ok? Nós precisamos entender que as amostras representativas que trarão esta lógica embasadora do funcionamento da inteligência artificial são dados reais. São dados relacionados a pessoas, dados relacionados a situações concretas vivenciadas, envolvendo dados sensíveis, e como tal, precisam ser tratadas com o zelo que a Lei Geral de Proteção de Dados demanda, ok? Mas vejam os senhores aqui, que eu trago até uma observação, tá? Utilizando-se as cautelas necessárias, resguardando-se os dados pessoais sensíveis, e especialmente aqueles postos em segredo de justiça, os agentes de tratamento não vão precisar de consentimento do titular dos dados.
Tá bom? Observando-se as cautelas necessárias, teremos aí esta situação em que se prescindirão do consentimento do titular dos dados. E aqui, senhores, para vocês confirmarem essa informação, leiam aí o artigo 11, inciso 2º, a linha D da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom? Temos também a questão da não discriminação. Porque, vejam, quando a inteligência artificial lança mão de dados, ela ignora completamente os dados relacionados ao indivíduo, certo? Então, a inteligência artificial, mediante a análise crítica de quem está implementando essa inteligência, ela precisa preservar a não discriminação, a pluralidade de entendimento pessoal, político, religioso, a solidariedade. São princípios que devem estar presentes na implementação das inteligências artificiais. Aí você fala, como assim, professor? Como é que uma inteligência artificial pode ter um raciocínio preconceituoso, discriminatório? Senhores, pensem na seguinte situação. Quando nós temos uma determinada característica física, certo? Como aquela mais comum a um determinado crime que é cometido, dentro da lógica rasa de um sistema tecnológico, pode, inclusive, haver uma tendência para que esse grupo social com essa determinada característica física seja considerado como mais tendente a ser considerado culpado em casos futuros. Senhores, essa é uma preocupação. Recomendo que os senhores leiam a Carta da Ética da Comissão Europeia, que está tratando de inteligência artificial na jurisdição. Já temos até uma versão traduzida do francês. Mas como é importante lidar com isso aqui? Porque a inteligência artificial, ela não é capaz de agir de uma forma não discriminatória. Ela age de acordo com a lógica dos dados que lhe são fornecidos. Tá bom? Esta consciência ética quanto à atuação da jurisdição, ela pertence ainda, tudo que eu falo é ainda, né, gente? Mas ainda aos seres humanos e não ainda às inteligências artificiais. Tá bom, pessoal? Publicidade, transparência, ok? Isso diz respeito ao uso do modelo de inteligência artificial e dos riscos inerentes que precisam ser disponibilizados para as pessoas, tá? E também na proposição das decisões, porque o sistema posto ali com os dados da ação judicial, e ela apresenta a inteligência artificial uma proposta de decisão. Mas, ok, o que fundou aquela proposta de decisão? E eu acho muito interessante aqui, porque eu vou pular esses finais aqui, gente, eu vou disponibilizar esse material para vocês, porque não dá tempo, tá? Mas eu quero terminar até com um caso engraçado aqui. Olha lá, tem um monte de coisa aqui bacana. Mas eu queria terminar essa apresentação falando para vocês de um caso interessante, né? De como é importante nós termos publicidade e transparência na disponibilização desses dados. Por que que a decisão foi fundada? Tá? Por que que essa decisão, ela... Deixa eu dar um sorriso pro print aqui. Não sei se vocês assistiram um filme chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que é um filme muito interessante, né? Meio maluco, assim, e tal. É uma comédia meio espacial, é um negócio muito doido. Mas acho interessante que tem uma cena que eles vão construir, tá? Uma super inteligência artificial, a inteligência mais sábia do universo. E aí eles chegam, depois de construir essa inteligência artificial, e se viram para aquela máquina e falam assim: máquina, qual é o sentido da vida? E aí a máquina fala o seguinte: olha, voltem daqui a X tempo, eu não lembro, mas era coisa tipo assim, voltem daqui a 30 anos, enquanto eu calculo a resposta, que eu darei a resposta para vocês. Aí o pessoal marca um evento, né? Finalmente, a pergunta sobre o sentido da vida será respondida por essa super inteligência artificial. E aí aparece, 30 anos depois, aquela quantidade de pessoas infinitas reunidas numa praça,
todo mundo com cartazes, e aquela coisa, agora teremos a grande resposta. E aí, a máquina, em resposta à pergunta de qual é o sentido da vida, respondo a vocês agora que o sentido da vida é 4. 4. Nascer, viver, sofrer, morrer. Não, não tem nenhum sentido. Você achou, foi bom que o Francisco é bem, um cara bem sábio, achou algum sentido, mas tipo assim, a máquina trouxe uma resposta completamente sem sentido aos seres humanos que estavam aguardando a resposta. 4. Como assim 4, máquina? Como assim? Certo? Por que aquilo não tinha sentido? Porque a pergunta, ela não tem resposta. Nem a maior das inteligências artificiais vai conseguir chegar a esse nível de responder isso, que é algo eminentemente humano. Mas por que eu citei esse exemplo desse filme? Assistam, tá? Deve estar aí no Netflix, sei lá, em algum lugar deve ter esse filme, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas vejam que quando nós estamos falando de uma decisão judicial, o sistema ele não pode simplesmente emitir uma proposta de decisão judicial sem que o agente humano que atua naquela inteligência artificial traga por trás, certo? Os motivos e os dados que fundamentaram aquela decisão que é proposta. E vejam interessante a terminologia que tanto a resolução quanto a carta trazem para nós. Uma proposição. Não se trata de uma decisão impositiva. A inteligência decidiu e pronto, sai a decisão. Não. Essa decisão é submetida a um agente humano. E quem são os agentes políticos do Poder Judiciário, gente? Exatamente, os magistrados. São submetidas a esses agentes que aplicam integralmente ou não essa decisão sugerida pela inteligência artificial. Tá bom, pessoal? O que significa que publicidade e transparência, desde a criação do sistema até a elaboração das decisões, é a medida necessária. Pessoal, extrapolei 6 minutos do meu tempo, tá bom? Tô vendo o pessoal aqui indo embora aos pouquinhos e tal. Se fosse aquela sala de aula presencial, o pessoal estaria assim, a caneta caiu no chão, pega a caneta, já vou saindo pela porta. Mas, gente, eu queria agradecer demais a vocês por essa oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês. Espero que tenha servido do agrado. Queria agradecer especialmente ao pessoal da Liga de Direito Administrativo, com quem eu já tenho contato já há bastante tempo, são os queridos já, e têm apoiado o meu trabalho, que eu tenho tido oportunidade de apoiar também em algumas ações. Então, por favor, contem comigo, tá bom? Liga, grande abraço. Eu, às vezes, conheço uma pessoa, 2 pessoas só da Liga, mas sei que é uma quantidade incrível de pessoas que estão aí participando, tá bom? Eu passei rápido no slide, mas o meu Instagram é @prof.pauloalves. Me manda um direct lá, que no primeiro momento eu respondo, tá bom? Meu e-mail é profpauloalves, tudo junto, @outlook.com.br. Contem comigo, parabéns, sucesso na reta final do curso de vocês. Desejo que Deus dê muita sabedoria aos senhores para concluir no curso, já decidirem direto o ramo profissional que vão seguir, tá bom? E no mais, contem comigo. Quem for se enveredar na administração pública, tô na área, tá bom? Como diz o sábio, derrubou é pênalti. Obrigado, gente. Muito obrigado, Jéssica. Prazer. Maravilhoso. Em nome da Ligadinho, eu gostaria de agradecer. A gente é sempre um prazer ter você conosco. Inclusive, eu vou estar divulgando nas nossas mídias, quem nos acompanha, o seu IG, para poder conhecer o seu trabalho, tá? Tá bom. Obrigado, Jéssica. Mais uma vez. Jéssica é essa nossa colega do direito, extremamente amável, acompanho lá o Instagram dela também, super divertida, apresenta o direito de uma forma super clara, divertida e tal. Queria agradecer pela gentileza de sempre, Jéssica. Agradecer também Francisco com as suas participações. O professor, eu não sei, eu chamei de professor porque é o professor Átila, né, que trouxe para a gente algumas observações. É Antônio Roveroni, professor. Professor Antônio, desculpa, agora que eu vi aqui, porque eu estava preso lá no negócio, mas obrigado também, professor, pelas observações, pelas colaborações, conte comigo, tá?
para futuras iniciativas aí. Bem, gente, acho que é isso. Vou passar a palavra aí, não sei para quem, para concluir, não sei o que faz, mas obrigado. Valeu, mestre. Até a próxima, toda oportunidade. Valeu. Valeu, grande Francisco. Grande abraço. Ah, tá. Vou escrever no chat aqui. Como é que faz o chat aqui, gente? Acho que a galera saiu, né, em massa, mas enfim, eu vou tentar aqui escrever. Ué, gente, eu não sei onde é que é o chat aqui. O professor está apanhando do...